Muito bem, estamos de volta. Olha, a gente está tentando aqui contato, só que com o diretor comercial do Cruzeiro, né, para ver se explica sobre essa questão da insatisfação dos supermercados BH, que, aliás, é um grande parceiro do clube. Mas já que a gente está falando de Cruzeiro, dos clubes, né, dos três, exatamente, bem lembrado, Du, bem lembrado. Presença de torcedor na toca, treino, e aí nossa equipe esteve lá. Diogo Ramalho, falando de mais um confronto na temporada. Ó, quarta-feira, Cruzeiro e Criciúma, lá no Heriberto Rilse. Diogo Ramalho conta, roda aí. Era apenas um treinamento, mas mesmo assim a torcida acordou cedo no fim de semana para dar apoio ao time. Vale a pena acordar cedo para vir apoiar em treino? Vale muito a pena. Eu senti o sangue azul aqui, ó. Vale a pena sim, mostrar que a torcida tá junto e que vamos apoiar aí em busca de novos títulos aí nacionais esse ano. Estamos com saudade do Cruzeirão. E pro ano, tríplice coroa na cabeça de novo. Torcer pro David dar certo aí, né? Na estreia dele como técnico. O time manteve a base do ano passado, trouxe alguns reforços, então a gente espera que esse ano conquiste alguns títulos. O trabalho físico foi longo, deu até para imaginar que não veríamos time formado e bola rolando. Mas com toda essa gente para assistir e o jogo contra o Criciúma batendo a porta, teve coletivo. A estreia em casa acontece apenas no dia 17 de fevereiro. O Cruzeiro encara o Fluminense pela Primeira Liga. Mas se no treino a torcida já está com esse pique, a gente só tem que agradecer o apoio deles e tenho certeza que, como eles deram um show aqui no Mineirão também, com certeza vai ser muito melhor do que aqui. David começou a atividade com Alano entre os titulares, mas depois Fabrício, que se recuperou de dor muscular, retomou o posto. Cada um buscando seu espaço. E se o professor David optar por começar com o Alano, vou esperar minha oportunidade de novo. Vou trabalhar forte para poder reconquistar a vaga. Em algumas posições pode até ser que a vaga esteja em aberto, mas em outras existe quase uma unanimidade, mesmo o dono da posição não tendo muita consciência disso. Você chegou, conquistou seu espaço e é unanimidade para a torcida do Cruzeiro hoje. Você tem noção disso? Não muito. Estou tranquilo, preparado. A mentalidade neste ano, Deus quiera que el equipo vaya bien y pueda ganar todo. Estamos preparados. Bom, estamos aqui tentando contato. Então, daqui a pouco nós vamos tentar falar com... É Robson Pires o nome dele? Não sei se é Pires. Do departamento de marketing do Cruzeiro. Já já a gente vai tentar falar com ele aqui. Por gentileza, mais um dia de treino. Heriberto Rilse, Criciúma, início de temporada cascudo, Edu. Aí já é valendo, né? Por mais que seja em caráter amistoso, mas o torcedor já cobra vitória, é uma estreia e... Eu acho bacana demais, acho muito legal essa iniciativa de levar torcedor para acompanhar o treino do clube, ainda mais em início de temporada. A aproximação do torcedor, de quem é sócio, com os jogadores, energia renovada para quem vai entrar em campo. E a cobrança é diferente do que foi contra o time do Espírito Santo, que foi contra o Vila Nova na Toca. Já é uma Liga Sul-Minas, por mais que seja em caráter amistoso, para os clubes grandes que vão participar, Atlético, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Inter. É importante que já comece vencendo, porque vai ficar, se realmente der continuidade, fica na história. Primeiro campeão, aí no caso que a gente está falando, o Cruzeiro, e também vem a estreia do Campeonato Mineiro. Então essa aproximação de torcedor em início de temporada eu acho legal pra caramba, poderia ser feito mais vezes. Mas eu não estou vendo caráter amistoso não, você tá? Porque eu vou ser sincera, vai depender do bicho da CBF, que é uma coisa oficial. A arbitragem é da CBF, que é oficial. Os jogadores não podem jogar que não estiverem na janela de transferência, que é só dia 28. E que coisa amistosa é essa? Porque amistoso pode jogar qualquer um. Na fora da campo pode jogar todo mundo. É né? Eu não estou vendo aspas, esse nível. Né, Edmara? Que não está no calendário da CBF, mas vai ser tudo dentro de um regulamento. por eles também. Um regulamento. Aí volta naquela história, né? Naquela briga que o próprio Calil deu entrevista, dizendo que a Liga se vendeu para a CBF, etc. e tal. Isso é outro assunto e dá para a gente discutir uma semana inteira só dentro desse assunto. Ô Ídolo, hoje pela manhã, o Júnior Moreira perguntou a gente pela manhã lá na Band News sobre a questão de otimismo ou não com o Cruzeiro e Atlético na temporada. Você precisa olhar para os outros clubes, outros estados,
para ter ou não otimismo com os nossos aqui, ou de repente a base sendo mantida, um treinador que já conhece muito bem o elenco, te dá esse otimismo para a temporada toda? Eu não acho que a gente precisa olhar para os outros clubes para ficar otimista com os clubes daqui, com os dois principais. Ao mesmo tempo, eu acho que esse exercício comparativo é interessante e, ao fazê-lo, a gente acaba até ficando mais otimista. Já estaria otimista olhando os dois, que fizeram bons trabalhos aí na janela de transferências, ambos mantendo suas bases e ambos fazendo boas contratações pontuais. E quando a gente compara com outros clubes, fica ainda mais animado. Tem o Palmeiras que chega forte aí, contratou bastante, mas tirando o time comandado pelo Marcelo Oliveira, não há grandes novidades, assim, não tem times que melhoraram muito. O Flamengo contratou uma outra peça interessante, mas está indo mal nesses amistosos no início e também acho que não deu um salto a ponto de se tornar um bicho-papão. O Corinthians caiu muito, o São Paulo se manteve. Enfim, está tudo mais ou menos a mesma. O Corinthians caiu, o Palmeiras melhorou um pouco e o resto está mais ou menos a mesma, tendo em vista esse raciocínio. Atlético e Cruzeiro, que se reforçaram melhor do que a maioria, acho que sobem de patamar com relação ao ano passado, pelo menos em teoria. Essa pergunta do Edson foi interessante, que pelo menos esse final de semana eu passei assistindo futebol. Amistosos dessas equipes que o Cadu citou aí, Palmeiras, Flamengo, Botafogo. Aliás, o Botafogo um desastre no amistoso lá no Espírito Santo. O time do Botafogo está pior do que quando era Está pior que o time da Série B, já é candidato ao rebaixamento novamente. E aí, Everton, vendo todos esses amistosos, eu aponto o Atlético como que sai na frente, porque foi o que, para mim, apresentou o melhor futebol, mesmo que tendo jogado pouco. Sim. Ainda coloco o Corinthians, porque o Corinthians, por mais que tenha perdido jogadores, mostrou a mesma organização. O Cruzeiro... E aí, não, mas o Palmeiras, eu assisti os jogos do Palmeiras, a mesma coisa, chutão para frente. O Grêmio também manteve a base? O Grêmio, ele teve muita dificuldade no amistoso, só que já mostrou um time organizado, padrão de jogo, está voltando de férias, deu para perceber isso. Agora, eu vejo esses três que eu apontei, Atlético, Corinthians e o próprio Cruzeiro, como equipes que saem na frente, e eu aponto o Atlético como que sai na frente. Girando a participação do torcedor pelo @os donos da bola MG é o Twitter. Kika Branco vem na tela dos donos da bola agora no registro, Kika. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Arthur Galo, com o Carlos de centroavante, ele irá recuperar seu bom futebol. Evandro Marques, técnico, tem que parar de inventar. Jogador tem que atuar na posição que sabe. O André Marcelino, time da grandeza do Galo, não pode ficar um ano sem revelar jogadores da base. No Cruzeiro, o Matheus quer saber quem vocês subiriam da base para o profissional. O Matheus Martins também queria saber o volante gringo que o Cruzeiro está trazendo, quem é. E o Maurício Tetra, os mesmos comentaristas que criticam a Arrascaeta, enchem a bola do Carlos. Como que pode? Olha, bem observado. Eu não critico o Arrascaeta, não. Pelo contrário, peço o Arrascaeta no time titular há muito tempo. E eu não encho a bola do Carlos, então não sei de quem que está falando. O único que critica o Arrascaeta aqui é você, vamos deixar claro. Eu critiquei a forma com a qual ele entrava em campo. Sempre falei que era o melhor jogador tecnicamente. Era o melhor jogador tecnicamente do Cruzeiro. Mas entrava em campo como se estivesse fazendo churrasco. A hora que ele mudou essa atitude dentro de campo, ele virou outro jogador. É isso que eu falei. Mas é um comentário oportunista. Porque aí se o cara começa a jogar e quebrar tudo, aí você chega e fala, não, mas ainda bem, não é que ele está quebrando tudo. Pô, Edu... Não, se tem uma pessoa que não faz comentário oportunista que sou eu. O cara tem qualidade ou não para ser titular no Cruzeiro? Aliás, vocês me batem demais por eu não fazer comentário, eu não fico em cima do muro, não. Mas nesse caso está ficando, pô. Não tô. Mas ele tem qualidade para ser titular ou não? Quando ele não estava jogando, eu falava, ó, Arrascaeta, você precisa entrar em campo com raça, mostrando vontade, você está no Cruzeiro, você não está no Defensor. Aí o cara mostrou isso, voltou a jogar bola. É um dos principais jogadores do Cruzeiro. É isso. Eu não posso, porque eu observava, tecnicamente era bom, mas não entrava com vontade. Eu consegui enxergar isso. E eu sempre falei que isso tinha influência no futebol, vocês sempre disseram que não. Por quê? Que motivação, então, não tem nada, não tem nada disso. Então, você está sendo oportunista agora. Absolutamente. Claro que não. Você está me acusando, você não tem razão nenhuma. Você me acusou, eu te acuso, por gentileza, ninguém me domina, Edu. Dimar, essa frase é minha, pô. Essa frase é minha. Ninguém me domina, é legal. Dimar, aí o questionamento ali do internauta sobre o uso dos jogadores, né, da base do Cruzeiro. O Cruzeiro tem alguém que disputou a Copinha. Aquele Dudu é bom, hein? Alex.
Eu acho que aquele menino ele deve ser observado. Você está com um menino bom de frente aí. O Rick Senna jogou bem. Rick Senna é bom. Mas o Alex, eu estou falando já numa certa condição de idade mesmo. Lembrando que essa equipe do Cruzeiro é muito nova, tá, gente? Em relação a todos que estiveram lá, assim como era do Atlético também. Mas o Alex é uma posição muito difícil, né? É o armador mesmo, aquele cara que tem que ser observado com toda tranquilidade e que precisa dar a esse jogador a condição de amadurecer para uma equipe principal. A gente vê os lançamentos dele, a gente vê o histórico dele por ali. Claro que ele ainda peca muito naquilo do menino mesmo, né? Daquilo que quer fazer muito, tem aquela vontade enorme. Mas, para mim, o Alex é um jogador que... E, aliás, ele deve ser o a subir mesmo dessa equipe, né? A gente tentou aqui... eu falei do Dudu aqui, habilidosíssimo. Muito novinho. Muito habilidoso. Agora, tem que traduzir essa habilidade, né? Está com 19, né, Capiroto? Tem que traduzir essa habilidade numa coisa produtiva. Mas que ele é habilidoso e é veloz, o Cadu lembrou do Rick Senna. Bom jogador também. Quem mais? Fez 5 gols na Copa São Paulo. O Rick Senna foi o artilheiro do Cruzeiro na competição. Não é por acaso, né, Ido? E só um detalhe. Contra o Corinthians, na sexta-feira, até assisti o final do jogo com o David, que ele fez ali o bastidores, depois a gente ficou assistindo o jogo lá na redação da rádio. Ele está acompanhando, está muito por dentro, muito bem informado de tudo no clube, inclusive com relação a categorias de base, muito interessado, sabendo dos atletas. O que eles aguentaram de pressão, Everton, a personalidade desses meninos é digna de nota, porque é uma coisa que a gente sempre observa quando o pessoal é jovem. O Cruzeiro perdeu para um grande time, o ambiente totalmente hostil, casa do adversário, estádio lotado, ambiente bem parecido com o do profissional. E o Cruzeiro não perdeu porque afinou, não. Pelo contrário, o jogo foi igual. O Cruzeiro manteve o resultado ali a maior parte do tempo. Eu gostei muito dessa parte. Muito, né, eu gostei muito dessa parte da personalidade dos meninos na sexta-feira, apesar da derrota. Contra o Corinthians, mais de 20 mil pessoas, Itaquerão, o pessoal jogando firme mesmo, não pareciam garotos, não. Então, isso é muito interessante, já é um ótimo sinal sobre os garotos do Cruzeiro. E aí, Cadu, esse time do Cruzeiro, dessa Copinha 2016, eu não sei se era o Vicentim que estava na época, eu acredito que sim, porque ele entrou depois que saiu o Tinoco. O Cruzeiro pegou os principais nomes, pelo menos vários deles, da Copinha de 2015, entre eles o Alex, o próprio Senna, o Rick Senna, e foi montando o seu time para o Sub-20 desse ano. Então foi um trabalho muito bem feito de quem coordenava a base do Cruzeiro no ano passado. Se eu não estiver enganado, era o Vicentinho. O Cruzeiro foi para o mercado com a garotada e trouxe para cá, para a Toca da Raposa. E aí são jogadores que podem ser o futuro do Cruzeiro. E o Bruno Vicentim confirmou que está de olho no mercado de jogadores de base para reforço do clube. Isso é muito interessante. Sai na frente de um monte de outros clubes aí. Bom, vamos para o intervalo rápido daqui a pouco, mas a gente continua tentando falar com o diretor de marketing do Cruzeiro, Robson Pires. Bom, se não for, ficar sendo. É isso mesmo, né? Robson Pires, a gente vai tentar falar com ele para responder aos supermercados BH pela nota que foi, inclusive, colocada no site neste momento. 2 minutos, até já. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz do carnaval nota 10 em economia. Faz Carrefour. Preocupado com o futuro, querendo novas oportunidades? Então venha para a Escola Real Master, 3422-6363. Tradição, experiência, na melhor escola de mecânica. Aqui você aprende mesmo. Mecânica de autos, eletricidade, mecânica de motos, acessórios, injeção eletrônica de autos e motos. Aulas práticas e teóricas. Matricule-se agora mesmo. Escola de Mecânica Real Master, de geração em geração, formando profissionais em mecânica. 3422-6363. Seus dedos podem dizer muita coisa, principalmente quem você é. A Justiça Eleitoral está fazendo a identificação biométrica. Se na sua cidade a biometria for obrigatória, vá ao cartório eleitoral e não perca seu título. Mas se ainda não for, não deixe para a última hora e faça também a sua parte. Acesse justiçaeleitoral.jus.br ou se informe no TRE do seu estado. Identificação biométrica. Um eleitor, um voto. Try. No matter how hard I 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 try. Ponto N.
Conceito, beleza e moda exclusiva para o homem. Mais de 7 milhões de pessoas se inscreveram no último Enem. É mais gente do que a população do Paraguai, da Dinamarca, da Noruega. O Enem é o segundo maior programa de acesso à universidade do mundo. Só perde para a China, mas também, né? Foram mais de 50 mil candidatos com algum tipo de deficiência ou condição especial, como o Giliardi, que chegou cedo e fez a prova numa boa. Ao contrário do Maurício, que... Mais de 80 mil candidatos tiveram atendimento especial, como a mãe do Caio. E o Caio, que precisou fazer um lanchinho durante a prova. O Enem é assim, cheio de histórias grandiosas. E ele é o seu caminho de oportunidades. Parabéns a todos que se dedicaram ao Enem. E atenção, não perca o prazo de inscrição do FIES. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Se é de Minas, é pra você! E se tem prêmios, só pode ser o Minas Cap! Neste domingo tem uma casa e mais 3 carros só no quarto prêmio. E você ainda pode ganhar R$10 mil no primeiro prêmio, 12 mil no segundo e 17 mil no terceiro. E tem mais 10 prêmios de R$2 mil cada no Giro da Sorte, uai! Se tem prêmio toda semana e ganhador toda semana, é no Minas Cap! 219 mil em prêmios! O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Muito bem, estamos de volta e o Atlético recebe o Flamengo. Casa cheia quarta-feira, hein? Estaremos todos lá acompanhando. Quinta-feira também estaremos todos no outro acompanhando o América contra o Figueirense. Mostra para... Quem foi lá, o Capiroto? Ah, tá. Não, então tudo bem. Então tudo bem. É porque ia mostrar, mas não dá tempo. Então fala aí. Atlético e Flamengo. Ô, Du, é um início de temporada muito diferente dos anos anteriores. A gente já viu um Atlético e Corinthians, um Atlético e Schalke, aí agora o Atlético faz o terceiro jogo do ano contra o Flamengo. Mas aí domingo a gente cai da cama e o adversário é o Uberlândia. Tem o Campeonato Mineiro. Eu não gosto. Você gosta de campeonato estadual? Não gosto de campeonato regional, não é só o mineiro, não. Não gosto de campeonato estadual, brigo para que se modifique. Acho que tem que continuar, mas os times do interior jogando entre si, depois entre os grandes, mas é outra discussão também. Só um recado para a torcida de Atlético, Cruzeiro, do América tem que ir a campo também. Se vocês querem o sucesso da Copa da Primeira Liga, vá ao estádio. Cruzeirense vá ao estádio, atleticano vá ao estádio, mostre para a CBF, para a mídia, para todo mundo que o torcedor comprou a ideia e quer isso ano que vem, nos outros anos. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você gosta de campeonato estadual? Acho que tem que ser mais enxuto, né? Esse formato com clubes do interior eventualmente disputando aí alguns jogos antes, meses em que eles ficam parados, ocupados dessa maneira, e com os clubes grandes entrando numa reta final mais objetiva, assim. O Campeonato Mineiro já é perto desse formato ideal, mas acho que dava para diminuir um pouco mais também, para os times grandes. Agora o Paulista, o Carioca estão muito longe do ideal, principalmente o Paulista, que são inchados demais. De te agrada? Então, eu sou favorável à continuidade dos estaduais, mas eles não podem ser inchados. Né? Não dá para ter uma porrada de jogo com o time grande com os times pequenos, aí começa a ficar chato. Não pode falar porrada na televisão, demais. Não me agrada os estaduais, eu acho que não existe investimento no interior para isso, mas o Profut pode mudar isso, né? Porque essas equipes do interior que quiserem entrar no Profut, elas vão ter que apresentar categorias de base, vão ter que apresentar um trabalho durante o ano todo. Então isso vai fazer com que a gente retorne a um tempo atrás que time para disputar a primeira divisão tinha que ter juvenil, júnior, infantil, e acho que isso pode fazer com que a gente mude esse conceito no interior do estado. E aí, quem sabe, a gente possa ter um campeonato estadual melhor. Eu sou a favor da regionalização do campeonato, venho falando isso há 215 anos, mais ou menos, a regionalização do campeonato. Sei que isso é muito difícil,
Você tem que explicar o que você quer dizer. Regionalização. Com isso, né? Você fala para virar pega família. região centro-oeste, você pega Itaúna, Formiga, Guarani de Divinópolis e tal, pega algum outro de uma região mais próxima, de repente Varginha, que é no sul, mas fica próxima também a Divinópolis. Ali você faz meio que um mata-mata para que o campeão de cada região faça um hexagonal lá na frente. Né? Você está querendo que o Guarani ganhe alguma coisa. De certa forma, sim, né? Porque valorizaria o futebol do interior. O time do interior espera a ida de Atlético ou Cruzeiro lá o ano todo para ganhar dinheiro em uma renda, uma dificuldade desgraçada de estrutura, dificuldade para conseguir patrocínio, os estádios, uma burocracia também muito grande para a liberação de estádios. Você viveu o futebol do interior, vivi 10 anos trabalhando na Rádio Minas, lá em Divinópolis, viajando pelo estado aí e vendo como é que é a situação. Claro, então, desse jeito não vira. É muito bom para os clubes grandes, que recebem até uma boa grana, mas para os clubes do interior, o campeonato inexiste praticamente. Aí, de vez em quando, a cada 10 anos, aparece uma Caldense, não é? Um América um Vila Nova, não é? Um Tombense, que disputa na cabeça, Tupi e tal, mas é muito de vez em quando. A gente queria falar mais sobre isso, mas o tempo é exigido. Não há mais tempo. Vamos embora, gente. Amanhã a gente volta a partir de 12h50 na tela da Band. Tomara, né? Com o posicionamento do Departamento de Marketing do Cruzeiro. Tchau.